Pessoal, essa é a parte 2 do capítulo 6, tá? Nós vamos dar continuidade aí sobre saúde individual e coletiva. Hoje nós vamos começar falando sobre os indicadores de saúde aí, tá bom? Tá lá na página 124. O que são esses indicadores de saúde? Eles são critérios que são utilizados para avaliar diversos aspectos da saúde da população. Além disso, eles vão fazer o quê? Eles vão fornecer informações para planejamento público, ou seja, eles vão conseguir administrar a saúde pública e auxiliar na administração da saúde pública. A utilização desses indicadores, eles também possibilitam que estabelecimento de padrões, assim como acompanhar a evolução da população ao longo dos anos, né? Com esses indicadores, a gente consegue comparar dados de diferentes regiões, considerando a mesma época ou mesmo a população em períodos diferentes. Por exemplo, eu consigo comparar, vamos dizer assim, Volta Redonda e Barra Mansa, como que estava a saúde pública de Volta Redonda ou Barra Mansa em determinado ano, como que está evoluindo o quadro da saúde lá, ou então determinados anos entre Barra Mansa, por exemplo, eu consigo avaliar a saúde pública de Barra Mansa em 1998, 99, 2000, ou 2018, 2019, 2020. Isso tudo está dentro dos indicadores de saúde aí também, né? Além disso, eu posso citar como exemplos desses indicadores: índices de mortalidade infantil, indicadores de serviço de saneamento básico, número de unidades básicas de saúde, campanhas de vacinação. Tudo isso está dentro de indicadores aí de saúde. Agora vamos olhar para a telinha e ver essa imagem aí. Essa imagem está lá na página 124 do livro de vocês. É um gráfico que mostra o que? A porcentagem de domicílios, ou seja, de casas, residências, com saneamento básico nos municípios do Brasil, de acordo com o tamanho da população, tá? Em 1991, 2000 e 2010. O ano de 1991 está representado pela cor azul. O de 2000 está representado pela cor rosa. O ano de 2010 pela cor verde, tá? Na vertical, ou seja, os números que estão em cima das barrinhas, são a quantidade de casas, a porcentagem de casas que tem saneamento básico, tá? Tem saneamento adequado. Na horizontal, ou seja, embaixo das barrinhas, estão o quê? O número da população, tá? Por exemplo, o número de habitantes dessa população aí. Aí, nessas três primeiras barrinhas aí, sem ser o total, a população com populações de até 5.000, tá? Aí a gente pode ver que o ano de 1991, 9,7% tinham saneamento. No ano de 2000, 21,7% tinha, tá? E assim por diante. Aí, a gente vem com três perguntinhas aí que o livro faz pra gente. Quais são essas perguntas? A primeira: ao longo desses anos, o saneamento básico nesses municípios aumentou ou diminuiu? A gente tem que analisar o quê? Está pedindo ao longo dos anos a quantidade, a porcentagem de saneamento. Eu falei que a porcentagem de saneamento está no lado de cima da barrinha, tá? É a parte vertical. Vamos analisar primeiro de 1991, a cor azul. Se a gente vê com o passar do aumento da população aí, ó, vê se aumentou ao longo dos anos, tá? Aumentou ou diminuiu, ó, de 5.000. Foi de 9,7, depois para 21, depois para 30. Segundo, foi de 12,5 para 24, depois 32. Depois de 14 para 26, 33 e assim por diante. Então, houve o aumento. Então, sim, aumentou ao longo desses anos, o saneamento básico aumentou nesses municípios aí. Segunda pergunta: a abrangência do saneamento básico é maior nas grandes cidades ou pequenas populações? Vamos pegar dois extremos aí, ó. 5.000 habitantes, tá? Olha as porcentagens que estão entre 5.000 habitantes e olha as porcentagens de saneamento que está lá no 500.000 habitantes.
Grandes populações têm maior taxa de saneamento básico. Olha a segunda, de 5.001 habitantes até 10.000 e de 100.000 habitantes a 500.000. Qual que está maior a taxa de saneamento básico? A que tem uma maior população. Então a gente pode ver que o que sempre é maior nas populações com mais habitantes, ou seja, população que tem maior número de habitantes vai ter mais domicílios que tem saneamento adequado aí. A terceira e última pergunta que faz sobre esse indicador de saúde aí. Considerando o período de 1991 a 2010, houve uma melhora significativa desse serviço ou não? Vamos ver aí. Olha só, a gente viu até agora que foi aumentando o número de porcentagem de saneamento básico nos domicílios. Se aumentou, houve uma melhoria significativa ou não? Houve uma melhoria significativa do saneamento básico, principalmente naqueles que têm menor número de habitantes. Olha só como que o número vai crescendo cada vez mais no de 5.000 habitantes, que é a segunda barrinha aí, 5.000 habitantes. Os números vão crescendo muito distantes um do outro. Se a gente for parar para olhar lá de 500.000, os números crescem, mas crescem pouco. Vai de 73 para 79, depois 82. Ou seja, cresceu muito, principalmente em populações que têm menor número de habitantes aí, né? Outro tema que nós temos que abordar é o Sistema Único de Saúde, tá? O que é o Sistema Único de Saúde? Lá no ano de 1988, foi promulgado que a Constituição da República Federativa do Brasil. E por meio dela foi instituído quem? O Sistema Único de Saúde, que é representado pela sigla SUS, o SUS, né? Sobre o conceito de saúde mais amplo, tendo foco que a prevenção, tá? A prevenção aí da saúde. Ele tem o objetivo de quê? De oferecer o acesso integral, universal e gratuito a todos os serviços de saúde aí. Ele é um dos maiores serviços de saúde do mundo. Eles são oferecidos desde procedimentos ambulatoriais mais simples até atendimentos de alta complexidade, como transplante de órgãos, né? Além de consultas, exames e internações, ele também oferece o quê? Campanhas de vacinação, ações de prevenção e vigilância sanitária, né? Por exemplo, também vem aqueles carinhas que vêm da dengue, os agentes, né? Endêmicos aí que vêm cuidar da dengue, combater a dengue nas nossas residências, fiscalização de alimentos e registro de medicamentos aí, né? Mas aí também tem o que? Muitas vezes esses atendimentos se tornam um pouco precários, porque a falta de recursos ainda representa um grande desafio para poder melhorar o funcionamento desse sistema. E também o mau governo, vamos dizer assim, né? A falta de boas políticas faz com que não seja empregado de forma adequada, né? Também os distritos sanitários especiais indígenas, que são representados pela sigla DSEI, né? O que diz respeito a esses distritos? Ele tenta promover e garantir aos povos indígenas, tá, acesso à atenção integral da saúde, de acordo com as principais diretrizes do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, contemplando sim o que? A diversidade social, cultural, geográfica e histórica, né? Tornando essa população mais vulnerável aos agravos de saúde de maior magnitude, ou seja, eles não têm tanto acesso a, vamos dizer assim, as políticas de saúde aí. Aí o SUS tenta levar a eles essas políticas adequadas aí, cuidando dessa saúde pública indígena aí, que são os chamados distritos sanitários especiais indígenas, que são os DSEI.
A gente fala muito sobre tecnologia digital, o avanço da tecnologia, né? Inovação. A gente vê que no nosso cotidiano, ao redor, onde quer que a gente vá, tem um avanço tecnológico, tem um aprimoramento, alguma coisa assim. Isso a gente pode ver também que a saúde também sofre esses processos aí. Por quê? Porque a experiência de ir ao médico, procurar um posto de saúde e até as formas de tratamento e acompanhamento de doenças estão em transformação por causa das tecnologias variadas, que inclui que desde o modo de coletar uma amostra de sangue até a forma que a gente realiza a cirurgia, que agora pode ser feita através de robôs controlados por câmeras, por exemplo, né? Ou até mesmo antes de falar com o paciente, o médico já pode acessar os dados que podem ter sido coletados e estejam disponíveis em relatórios e imagens, o que permite para ele mostrar para o paciente o que? Diagnóstico mais rápido e mais preciso. O que isso faz? Ele já tem uma ficha do paciente ali, porque uma consulta que ele veio previamente, e ele já sabe mostrar para ele o que está acontecendo. Como que ele faz isso? Com o armazenamento digital de dados, o médico pode acessar o histórico do paciente para buscar relações entre os sintomas atuais e os eventos anteriores, o que ele já tinha, se essa doença agravou ou não, né? Comparando com casos semelhantes, ou até mesmo de outros pacientes aí que tenham sintomas parecidos. A gente vê muito isso que está acontecendo com o coronavírus. A gente viu que muitas vezes a gente viu com o passar do tempo dessa pandemia aí que os sintomas podem ser parecidos, né? Aí já vem o cadastramento dos sintomas específicos, apesar de ser uma doença desconhecida, esses indicadores de saúde e a tecnologia digital foi mostrando, podendo arquivar os sintomas que são acometidos aí pela Covid, né? Um exemplo. Aí no nosso país, utilizando o nosso país como exemplo, nele, a tecnologia digital, a serviço da saúde, tem o quê? Tem o prontuário, né? Tem o prontuário eletrônico do cidadão, que é chamado de PEC, tá aí na imagem para vocês verem. Ele passou a ser obrigatório desde 2011, mas algumas unidades básicas de saúde, que são as UBS, ainda não conseguem implementar esse sistema por causa da falta de tecnologia digital, por falta da inclusão digital em algumas localidades aí, né? Entre as vantagens das PECs, que são dos PECs, né, que são os prontuários eletrônicos do cidadão, quais são essas vantagens aí? Segurança do paciente, o médico fica sabendo se o paciente é alérgico, por exemplo, controle de epidemia, graças ao cruzamento eficaz de dados, otimização de tempo, né? O sistema identifica onde há vaga e pode direcionar o paciente para uma unidade mais próxima da casa dele. Por exemplo, ele foi para um pronto-socorro, não tem vaga naquele pronto-socorro. Graças ao sistema digital, consegue mostrar que tem vaga em outra localidade, outra unidade, ele pode ir para lá, né? A sustentabilidade, diminui o uso de pasta, de papel, não tem mais aquelas fichinhas, vocês nem chegaram a muitas vezes nem chegaram a pegar aquelas fichinhas que tinham nos hospitais para preencher quando ia consultar. Hoje em dia é tudo arquivado, tudo no computador, né, graças à tecnologia digital, e também o desperdício de medicamento pode ser reduzido com um fracionamento para cada paciente, de acordo com as suas necessidades aí. Então a gente pode ver que a tecnologia digital ela deu um grande passo aí no serviço de saúde pública, apesar de que ainda há algumas localidades que sofrem ainda com a falta dessa inclusão, dessa tecnologia digital, o que muitas vezes agrava, né, que compromete a saúde pública aí desses cidadãos. Gente, esse foi o tema do nosso capítulo 6. Estarei mandando atividades e alguns trabalhinhos referentes a esse capítulo aí, tá bem? No mais, é isso.